Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao AgroEpod, o podcast oficial do Grupo Agrotécnica. Eu sou Alessandra De Cicino, engenheira agrônoma e âncora na mesa, e traremos conteúdos relevantes ao agronegócio brasileiro. Grupo Agrotécnica é o aliado do produtor, do plantio até a colheita. Neste lançamento e primeiro episódio, contamos com participantes muito especiais. Temos aqui a presença do Lucas Ramalho, diretor comercial do Grupo Agrotécnica, e do Luciano Tomé, sócio e consultor no Grupo Marquestrate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre cenários e perspectivas do agronegócio, enfatizando o curto, médio e longo prazo, o papel da distribuição e dos representantes técnicos de vendas e sobre os desafios da indústria de insumos. E para começarmos, vamos conhecer os nossos participantes nesse bate-papo. Muito bom, obrigado. Agradeço, Alessandra, pela presença, pelo esse papel e por esse projeto, maravilhoso que a gente começa hoje. Meu nome é Lucas Ramalho, me apresentar um pouquinho. Também quero agradecer já a presença aí também do Luciano, grande amigo, grande parceiro, Marquestrate presente na mesa. Muito obrigado a vocês. Só dando uma ênfase aí, antes de começar oficialmente nosso podcast, nosso bate-papo, agradecer principalmente as parcerias. E a parceria de hoje, em nome aí, o Grupo Agrotécnica fala em nome de uma grande parceira de muitos anos, que é a Adamar, uma empresa que está há mais de quase 15 anos com a gente no ramo de distribuição e de tecnologia de insumos. Muito obrigado, Adamar. Mais uma vez, obrigado, Alessandra. E o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é de temas, eu acho que é de importância para muita gente. São 3 focos e 3 temas interessantíssimos presentes no agro de hoje. E convidamos ao Luciano a apresentar mais sobre a história e a carreira. Legal, obrigado, Alessandra, obrigado, Lucas, uma honra estar aqui, junto aqui ao Grupo Agrotécnica. Parabéns pela iniciativa, modernizando a forma de se conectar com seus públicos, seja o público interno, sejam os diversos clientes, das diversas filiais aí que o Grupo Agrotécnica tem. É um prazer estar aqui. Eu sou o Luciano Tomé, eu sou um dos fundadores da Marquestrate. A gente começou há 18 anos, a Marquestrate, que é uma empresa de projetos, consultoria no agronegócio, focado em agronegócio. E eu também tenho uma carreira acadêmica, já fui professor da USP, da GV, e hoje eu estou vinculado à Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, dentro da economia agrícola lá. Tá? Então, mais uma vez, uma honra estar aqui, vamos debater. Queremos convidar a toda a nossa audiência e público para que acompanhe o Grupo Agrotécnica em todas as mídias e plataformas digitais. E para começar, vamos ao primeiro tema. Luciano, nós estamos mais um momento de mudanças, início de safra, e o nosso foco é saber o que está acontecendo, o que nós temos de cenários a curto, médio e longo prazo, quando a gente olha o agronegócio mundial, nacional e regional. Então queremos te ouvir sobre essa gama de informações que são importantes para o agronegócio brasileiro. Legal, Alessandro. Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas, então, do agro, nessas diferentes camadas aí que você colocou. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, pensando em global, pensando numa dimensão global bastante tenso, quando a gente olha todas as variáveis que estão em jogo, Então, você pensa que a gente está passando por adversidades climáticas que só aumentam, Então, onda de calor, chuva, seca, é onda de calor que vem logo com enchente na sequência, em várias regiões do mundo. Isso está fazendo com que o risco percebido da atividade agrícola, de uma forma geral, tenha aumentado bastante. Isso, quando a gente olha todo o cenário político, de guerras, a gente está falando de guerra hoje, mas até ontem tinha uma situação da China, também, uma presença dos Estados Unidos. Então isso tudo também tem criado essa insegurança. E lógico, a gente vem de uma pandemia, com todas as questões de disruptura que a gente teve em supply chain no mundo em todo. Então a gente vive um momento que, no frigir dos ovos, tem representado um preço alto, Não vou ficar, a gente precisa entrar agora aqui
em todas os fundamentos de demanda e oferta, mas o que a gente está vendo sim, são preços altos de commodities, né, no mundo inteiro, mas que vem acompanhado de um custo de produção bastante alto, né, e fazendo com que o cenário, ainda para produtores em diferentes regiões do mundo, a gente, né, pela Markstrat, pela minha atividade em Purdue, a gente consegue ter acesso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na África, aqui na América do Sul. Quer dizer, a perspectiva para o produtor, de uma forma geral, é bastante positiva ainda, mas acompanhado dessa valorização de preços, né? Qualquer oscilação para baixo faz com que o cenário possa mudar rapidamente. É isso que gera percepção de risco muito alta nesse momento, né? Então, eu diria assim, que no curto prazo, a gente está tentando controlar esses ânimos, né? Entender e se organizar, né? Pensando em mundo, né? Para que a gente consiga tomar boas decisões de compra, de venda, né? E seguir em frente. O Brasil não é muito diferente disso, né? Quando a gente fala para o Brasil, né? A gente acabou de colher a maior safra, né, de grãos da história, né? A Conab soltou anteontem, se não me engano, o número de 270 milhões, né, de toneladas. Então isso é muito interessante, né? Quando a gente vê todo o impacto, né, nessa situação de preços, né, gerando aumento de áreas de diversas culturas, né, sobretudo soja principalmente, mas também milho. E também pelo custo, né, Luciano, porque a gente não pode discutir só o preço de ponta da commodity ou da fruta, enfim, mas o custo de produção que preocupa, porque a conta ela começa a ficar mais chata, né? Exato. A margem, o que eu te disse, a perspectiva, a percepção de risco aumentou, né? Apesar de que a gente entende com o cenário positivo, né, interessante, mas a perspectiva de risco, a gestão de risco aumentou, né? Então, ser produtor maior, a percepção de risco aumentou. Isso faz com que a gente que trabalha com produtores, né, que tenta desenvolver o negócio deles, tenha que levar isso em consideração. Então, o Brasil, o cenário para a próxima safra, a gente acabou de colher, né, e está aí plantando uma sequência, né, e finalizando as safras de inverno, que o cenário continua positivo, né? Ele continua positivo, mas, de novo, né, com essas luzes amarelas aí, algumas vermelhas, para que a gente tome cuidado para algumas decisões a serem tomadas. Né? E assim, Brasil é interessante, né? Quando a gente olha a projeção, né, é difícil a gente encontrar outro lugar, né, que você vai ter um aumento de área, né, área mesmo, né, quando a gente pensa em crescimento, né, numa ordem, né, por exemplo, o Ministério da Agricultura coloca da área de grãos estimada saindo de 70 milhões de hectares para 90, né, Isso é um impacto bastante grande, né, e a gente está falando perto de 20 milhões de hectares a mais, né, isso na projeção de 10 anos, a gente sabe que tem várias consultorias que também suportam essa visão. E nas outras culturas, que eu sei que são muito importantes também para a nossa região aqui, né, de fruticulturas, mesmo cana, né, numa conta aí de perto de 15 milhões adicionais. Então, olha só o cenário que a gente tem no Brasil, né, de crescimento de área, de crescimento de produção, sobretudo, principalmente de produtividade, que a gente tem no longo prazo, né? Então, assim, tomar cuidado aqui nesse curtíssimo prazo, mas entendendo que a gente sim está dentro de um cenário muito positivo. Acho que fazendo o resumo, né, Luciano, Alessandra, eu acho que a responsabilidade, né, isso traz a responsabilidade nossa mundial, nacional e regional do setor, né? Exato. É uma carga muito grande de responsabilidade, né? Exato. E de fato, né, quando a gente olha, quando a gente fala responsabilidade, né, porque a percepção de risco do produtor aumentou. Quando a gente olha o que está acontecendo com o produtor, né, descendo um pouco o nível agora, um pouco mais micro, né, o que a gente vê, né, acontecendo? Né? A gente vê um processo de sucessão forte, né? Isso não é diferente do que já vem acontecendo em outras gerações, né? Só que essa geração que está chegando agora é diferente, ela é formada por nativos digitais, né? Mais rápida, né? E uma formação também superior, lógico, que vai ganhar experiência no campo, né? Mas uma consolidação, uma profissionalização forte. Se a percepção de risco aumentou, as ferramentas de proteção, né, a capacidade financeira e a profissionalização também são pressões sobre esse produtor. E aí, quando a gente fala a gente como tendo responsabilidade, é saber como participar desse processo, né? E é isso que esses produtores estão enfrentando, né? E como que a gente se coloca, né, como fornecedor de insumos, como revendedores, para ajudar os produtores a fazer essa transição. E assim, né, você, Alessandra, que também viaja muito,
tem contato não só nacional como internacional. O Luciano acabou de chegar numa viagem, está indo para uma viagem internacional e tem uma visão também Brasil, né? Na opinião de vocês, vocês acham que realmente o agronegócio é a bola da vez mundialmente, no Brasil e regionalmente as oportunidades? Você acha que realmente é isso? Quer falar um pouquinho, Alessandra? Sim, excelente a colocação do Luciano, concordo realmente que essa visão do que está acontecendo e ao analisarmos o nosso micro, a nossa realidade dentro da porteira, que traz essa conjuntura aí de todas as nossas empresas rurais, porque antes a nossa atividade, nos últimos 20, 30, 40 e antes anos, né, era simplesmente produzir. Só que hoje, principalmente com todo esse movimento que nós temos de uma atividade mais profissionalizada, de uma gestão sendo um dos insumos de produção hoje é a profissionalização, assim como toda a chegada da tecnologia, de interfaces digitais que o produtor tem, com toda uma inteligência artificial na parte de máquinas, de dados, ela nos coloca num novo patamar, nos diferencia até para promover a segurança alimentar, porque hoje o Brasil ele consegue dar uma escala, uma visibilidade e uma propensão a produzir de fato, né? Nós somos um país que produz de cada vez mais e melhor, e com toda uma visão de que vai continuar fornecendo para o mundo aí 25% de alimentos para a população, quando a gente olha o crescimento. Então, o agro é a bola da vez, só que ao mesmo tempo ele nos traz uma responsabilidade a toda a cadeia de seguir uma estratégia bem consolidada, de que nós temos aí vários fatores que impactam nesse gerenciamento de riscos, então a gente não tem mais tanta margem para erros. Então nós temos que fazer realmente bem consolidado, com toda a tecnologia e manejo eficiente que nós temos, para que a gente de fato entregue ao mundo a nossa produção, que ela é fundamental. Nós não podemos, o mundo não pode ter uma frustração brasileira hoje na produção de alimentos e energia. E quando a gente olha os dados da FAO e principalmente do próprio SDA, né, colocam nitidamente, quando faz uma análise de importação e exportação, os grandes exportadores, e aí com destaque a América do Sul, mas lógico, você pega a América do Sul, é Brasil, né, principalmente, junto com os Estados Unidos. E o crescimento, né, da América do Sul, de novo, o Brasil, ele é quase o dobro do crescimento dos Estados Unidos no longo prazo, de novo falando em 10 anos. Né? Mas então, em área, você fala? Em área ou produção? Em produção. Uhum. E quando a gente fala assim, né, o valor líquido entre importação e exportação, o que a gente olha no longo prazo? Brasil junto com os Estados Unidos, de novo, né, América do Sul junto com os Estados Unidos, um crescimento altíssimo, né, como um exportador líquido, né, para o resto do mundo, né, então um crescimento muito forte. E do outro lado, os grandes importadores, de novo, né, a Ásia, né, como um todo, tanto a parte do Pacífico, né, e Sul, pegando, lógico, Índia, China e tudo mais, e a parte da África também crescendo como um grande importador. Então, no longo prazo, quando a gente olha, né, as perspectivas, é isso mesmo. Né, e aí, de novo, quando você entra no detalhe do Brasil e vai ver a curva de crescimento das exportações previstas do Brasil contra outros países, o Brasil é o grande vencedor nas projeções em soja, em milho, em algodão, né, em suco de laranja, que já domina o mercado. Isso. Né, com crescimento projetado em algumas frutas, né, se bem que é muito para o mercado interno. Então, todos os indicadores, né, tanto pela vocação, pelo tamanho do país, pelo espaço para crescer e os ganhos de produtividade, nos colocam numa posição bastante privilegiada. A gente... de novo, né, tem acesso a diferentes mercados. Eu não vejo, particularmente, a gente visita muitos países, eu não vejo um setor do agronegócio tão vibrante, tão inovador em outros países. Né? E, basicamente, um setor que atrai população jovem, um setor que está atraindo tecnologia de ponta, eu não vejo isso. Então, realmente, a gente tem uma posição muito diferenciada e talvez, assim, eu falando aqui pode... parecer que a gente está só aqui se vangloriando, né? Mas não é isso não. Realmente, se vocês viajarem, para quem tem e for para esses setores em outros países, vocês vão perceber que a gente tem uma coisa muito específica e muito especial aqui para cuidar. Ô Luciano, quando você pensa em linha do tempo, você falou nessa projeção, o Brasil nessa vanguarda, você acha que uns próximos 5, 10, 15
Me dá uma linha do tempo aí, na sua opinião. Entre os próximos 5 e 10 anos, isso vai ficar muito evidente, né? Tá. Por exemplo, existe só para dar um comparativo dos que eu estou falando, eu estou sem um número exato aqui agora, mas os Estados Unidos vai perder área agrícola do tamanho do estado da Carolina do Norte. Perder em que sentido? Perder porque ela está perdendo para áreas urbanas, para outros usos industriais, né? Então, perder, né? Então, isso significa a pressão do maior concorrente nosso. Quer dizer, né? É muito difícil crescer em produção. Então, basicamente, esses países vão ter que ganhar em produtividade, consolidação acelerada, né? Porque não tem mais para onde crescer. E alguns países importantes na América do Sul passando por problemas como a Argentina, Sem dúvida. A Argentina sempre, né, com produtores super preparados, com nível de educação alto, com muita tecnologia, mas lidando com políticas sempre muito difíceis, né? Então, assim, a gente tem uma posição muito interessante. Descendo aqui um pouco para São Paulo, acho que é legal a gente falar também, o que a gente vê no setor de cana é um crescimento menor, né, quando a gente compara com grãos, por exemplo. Né? Então, acho que pela dinâmica de mercado, né, e tanto na questão do etanol como na questão do açúcar, né, e mesmo energia, mas quando a gente olha de novo as projeções, em área, acho que em área fica fácil falar em área, né? Mas encostando perto ali de 9 milhões de hectares, né, chegando aí nos próximos entre 5 e 10 anos. São Paulo, se eu não me engano, o dado mais atual são 6 milhões de hectares quase. Exato, eu estou falando do Brasil. Né? Brasil Desculpa, isso, 9 milhões, exato. Depois São Paulo em torno de 6 milhões. Exato, então sim, o crescimento de cerca de menos de, vamos dizer assim, né, de 1% ao ano em área para chegar em 10 anos perto de 10%. Então, assim, nós estamos falando, isso com oscilações de previsão de crescimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está falando de uma área de cana provavelmente mais estável, né? Sim. Ou pouco crescimento, ou até alguma queda em algumas situações. Mas, no geral, é essa visão, né, que a gente percebe. Então, assim, quando você vai falar assim, área de cana, a gente vai ver cada vez mais profissionalização, consolidação. É uma área que diferente de outros setores, tem mais dificuldade com sucessão, né? Então, isso acaba, a gente vê cooperativas que são focadas em cana, né, como a idade média dos cooperados focados em cana está alta e a dificuldade de sucessão. Então, toda vez que uma cultura não cresce mais, então essa questão da organização, da consolidação, e isso vem das próprias usinas, né, que a gente vê, isso é bastante forte. E laranja, que é algo que a gente sabe que é muito importante para o nosso estado, as projeções colocam uma redução de área. Sim. Né? Uma redução de área. E isso a gente tem que estar atento também, né? É uma cultura muito importante para a agrotécnica, entender, né, quais são os perfis, as áreas que crescem, como crescem. E quando você diz responsabilidade, né, de assessorar aquele produtor que vai continuar, Sim. que vai ser bem sucedido com o nível de tecnologia que vai ser exigido, porque menos gente significa que os que ficam são os melhores, né? Então, eu estava discutindo com a Alessandra, a gente estava conversando, né, Alessandra, quando a gente chegou aqui, que eu falei que o estado de São Paulo é um estado, assim, é um estado pequeno, perto do Brasil, alguns estados como Mato Grosso do Sul, Paraná. E comparando com o resto do Brasil, do Cerrado principalmente, é um estado pequeno, só que o estado mais rico, né? O maior PIB está no estado de São Paulo. Eu estou tentando falar um pouquinho mais do estado de São Paulo, que é onde a gente está presente, Exato. É onde a agrotécnica está presente. E eu falei que a agrotécnica, por exemplo, experiência nossa, a gente tem praticamente 7, 8 culturas dentro de uma região micro, de um raio de 200 quilômetros. Então, a diversidade no estado de São Paulo é muito importante. E isso traz um equilíbrio muito grande para nós. Porque a gente tem desde uma melancia até uma cebola, até uma cana-de-açúcar, como você comentou, os citros, né? A agrotécnica começou com os citros. Então a gente deu e agora a soja na reforma da cana, o amendoim, que é uma das grandes culturas de importância para nós. Então é esse equilíbrio que dá. E outra coisa, né, Luciano e Alessandra, a gente está no estado com a terra mais cara do Brasil. Exato. Então, a gente tem que realmente produzir coisas de alto valor agregado, de fazer esse equilíbrio. Então, eu falo que a distribuição no estado de São Paulo é um pouco diferente do resto do Brasil. E isso é bom, né? Porque você pode gerenciar um portfólio, né, com uma equipe ora mais especializada, né, em algumas frentes, que eu acho que isso é muito importante, até para dar esse apoio. E o que você falou é muito importante, né? Produção de mais valor. Porque se a terra... a área é mais cara, né? Se você tem competição com outros usos, né? Você tem que fazer
um bom uso e tirar bastante valor daquilo. E eu acho que esse é o papel também, né? Quando a gente trabalha com os produtores, entender essas transições, né? E como pode suportar. Então, tem essa questão da estabilidade de cana, tem essa questão dessa reorganização de laranja para uma possível redução de área e as culturas de maior valor crescendo. Sim. E produtores migrando. E eu queria fazer uma ligação disso junto com a sucessão, porque o jovem, quando ele entra, ele quer fazer diferente, né? E aí ele vai buscar oportunidade de novas culturas, novos mercados. Né? Eu tenho um colega vizinho meu que ele é cafeicultor, o pai sempre foi cafeicultor, o avô, e ele falou, semana que vem eu estou indo para o Japão. Eu falei, cara, o que você vai fazer no Japão? Não, eu desenvolvi um mercado no Japão, eu tenho lá um importador que eu vendo direto para ele, e eu estou indo lá fazer manutenção, porque trocou o presidente da empresa no Japão e eu preciso me conectar, porque o japonês ele gosta muito do relacionamento, então olha onde vai a cabeça, né, de uma nova geração que começa a romper alguns paradigmas, né, de por que eu preciso plantar exatamente isso, por que eu preciso comprar insumos exatamente dessa forma, por que eu preciso vender exatamente dessa forma, e isso é muito bom. Então, sim, eu acho que o estado de São Paulo tem muito para vir com essas oportunidades. Né? Excelente. Então, para a gente contextualizar, concluir essa primeira etapa, a gente reforça de que o mundo precisa do agronegócio brasileiro e isso nos remete à importância do agronegócio brasileiro estar cada vez mais profissionalizado, com responsabilidade, produção, para proporcionar segurança alimentar mundial. Vamos agora ir para o nosso segundo tema aqui na nossa mesa hoje no podcast, que é entendermos o papel da distribuição e dos representantes técnicos de venda, que são os agentes que estão junto com o produtor rural, levando tecnologia, manejo, assistência, assessoria, que realmente fazem acontecer no dia a dia do campo, né? 365 dias do ano, com todas as nossas culturas que exigem suas particularidades técnicas. Então vamos entender a importância da distribuição na cadeia do agro, na importância na contribuição da difusão da tecnologia para o produtor rural. Legal, vamos falar disso. Bom, eu acho que é uma continuação, né? Porque a gente estava falando aqui de tendências, de transformações de mundo, Brasil, e chegamos aqui em São Paulo. Então, como eu estava falando, é um produtor em transformação. Né? Ele precisa ser mais eficiente, né, na sua produção. Ele precisa comprar melhor insumos, ele precisa ter um manejo eficiente, ele precisa vender bem, né? Ele precisa entender tecnologia, porque está uma enchente, né, de novas... Tsunami de oportunidades de aplicativos, de tecnologias, de informações. Ele precisa entender isso tudo. Ele precisa ser mais sustentável, porque hora ele tem que fazer adequação para uma questão legal, né, brasileira, hora adequação para uma certificação, né? Ora, ele precisa fazer uma adequação para ter acesso a uma linha de financiamento que só para produtores que têm aquele tipo de orientação de produção tem, né? Então, essas são algumas das pressões que hoje existem, né, sobre os produtores. E eu digo assim, né, nós, distribuidores, me colocando na posição de distribuidor de insumos, nós temos duas opções, né? A gente pode continuar vendendo produtos, respondendo ao que eles precisam. Então, o que você quer? O fertilizante? Você quer a semente? Você quer o químico? Ou a gente pode ter uma postura, né, que pode ter em dois níveis também, né? O primeiro nível é de suportar essa transição. Então, tudo isso que eu falei, né? Então, será que a gente ajuda esse produtor a ser mais eficiente? Será que a gente ajuda esse produtor a embarcar em tecnologia? Será que a gente ajuda esse produtor a se adequar, né, do ponto de vista de certificação, do ponto de vista legal? Será que a gente ajuda ele a se profissionalizar? E aí ele pode demandar isso tudo para a gente. Outro ponto é o que ele não está vendo e que a gente também pode levar e desenvolver esse produtor. Então, eu acho que existe uma oportunidade muito grande, né, dentro das empresas de distribuição de insumos para se colocar como uma via de transformação para esse produtor. E eu sou muito crítico, né? Eu acho que a média ainda das equipes comerciais ainda não acordou para isso. Né? Ela está ainda muito respondendo à demanda de produtos, muito orientada ao preço do que a gente tem para vender. E quando, na verdade, tem um mundo de oportunidade que esses produtores demandam. Eu estou falando isso, eu não quero ofender nenhum representante, né, técnico de vendas que está aqui, porque esse cara que sabe fazer isso, ele deve estar dando uma risadinha,
porque ele sabe que ele está nadando de braçada, né? E tem vários que nadam de braçada, porque eu estou falando de uma percepção média. Então eu acho que tem muito espaço para o time entender como se conectar melhor e ajudar o produtor nessa transição. Aí eu vou dar alguns números aqui, Alessandro e Luciano, só para exatamente isso que você falou. Hoje, a Agrotécnica, nós temos mais de 1.600 clientes ativos. São 9 lojas e 1.600 clientes, mais de 1.600 ativos. E a gente tem uma equipe de aproximadamente 30 representantes. Então, eu imagino o seguinte, que grande parte do nosso cliente hoje, ele não tem acesso a um consultor específico, ele não consegue pagar um consultor técnico, né, de uma consultoria, de uma grande empresa, ou até ter um gerente agrícola, um agrônomo dentro da propriedade. Então, quem realmente traz essa informação técnica, as novidades, os lançamentos, a assistência do dia a dia, quem está fazendo isso é a distribuição. E poderia ser o Estado, ou o federal ou estadual, mas a gente sabe que é muito pouco, quase que irrisório. Então, esse papel, né, que o representante de uma distribuição acaba oferecendo junto com a venda, eu acho que passa a ser um papel mais do que só o comercial, exatamente isso, como você falou. Muitos realmente não entenderam a importância ou não descobriram essa importância, porque o nível de informação que um consultor pode levar e ajuda no planejamento, desde a construção de uma safra até uma decisão do insumo, da cultura, da venda do produto e da construção do custo daquela lavoura, quem pode ajudar isso e quem deve ajudar o consultor que está no campo. Exato. Então, eu acho que é esse elo que esse consultor, esse papel, eu acho que é o grande lance, é o futuro que a gente vê para a distribuição. É a importância, muito mais até do que um portfólio. Muito mais do que uma logística, apenas uma logística. E a gente estava conversando antes, né, Alessandra, sobre o que dominar, né? Você falava de hard skills, soft skills, né? Então, assim, eu preciso entender de agronomia. Ah, legal. Que com certeza é um hard skill, né? Eu preciso entender tecnicamente sobre o que eu vendo, né? Sobre as moléculas, os princípios, enfim, as genéticas disponíveis e tudo mais. No entanto, isso passa a ser, quando a gente olha para o futuro, vamos dizer assim, um critério quase básico, né, de conhecimento. Porque, como eu disse, né, se o negócio dele está mais arriscado, né, então qual é o nível de conhecimento que a nossa equipe tem sobre ferramentas de minimização de risco, né, seja no seguro, né, seja numa técnica de irrigação, seja como que a gente conversa a respeito de comercialização, né? O que a gente entende para os mecanismos de barter, para aqueles que têm agricultura contratada com packing houses, com modelagem diferente de contrato, né? O que a gente hoje tem percebido sobre manejo, né, que vai além do produto que a gente vende, né? É mais o conceito global do manejo daquela propriedade, né? Então, se a gente realmente quiser se conectar com o nosso cliente, a gente vai ter que dar um passo além e entender de mais coisas, né? Não vai precisar ser especialista em tudo, mas a gente precisa entender sobre mais coisas. E uma coisa muito importante, e que, principalmente vou falando agora com as gerações mais novas, é que existe, e aí na palavrinha da agrotécnica vem, no slogan, né, e na definição da agrotécnica vem a palavra confiança, né, Lucas? Confiança é o pré-requisito fundamental. Eu costumo dizer que o produtor não se importa com o que você sabe, até com que ele saiba com quanto você se importa. Exatamente. Né? Então, ele precisa entender que o negócio dele é o nosso negócio. Sim. E que a gente vai defender isso e não vai colocar o interesse e o negócio dele em segundo plano, né? E valorizar a nossa venda. A partir do momento que isso está claro e essa condição está evidente, aí sim a gente começa a ter uma certa influência sobre esse produtor. Até lá, não. A gente simplesmente é especialista de produto. Sim. Então, tem um trabalho muito importante de construção, não é nem de conquista, né? De construção de confiança com o grupo de clientes, para que daí sim a gente tenha, vamos dizer assim, né? O terreno
aberto e pronto para que a gente consiga fazer a diferença, né? Como representante técnico de venda e desenvolver o negócio. Exatamente, eu acho que isso ajuda muito a Agrotécnica. A Agrotécnica esse ano ela completa 38 anos, né? Então, se a gente for fazer um estudo de revendas, de distribuição, são pouquíssimas hoje no Brasil que tem 38 anos. Exato. E se a gente pegar um dado interessante que eu estava vendo outro dia, Alessandra e Luciano, que se a gente pegar os 10 maiores clientes em faturamento nosso, são clientes de mais de 15 safras com a gente. Então, cai exatamente nisso, nessa confiança, né, de ele estar uma safra após outra. Quer dizer, isso nos mostra que a gente está no caminho certo. Se a gente não estiver dando lucro para o produtor, obviamente ele não teria 15, 20 safras com a gente como a gente tem hoje. E realmente é essa modelagem que está acontecendo. O agronegócio muda todos os dias, é um setor extremamente dinâmico e nós, profissionais, principalmente os RTVs que atuam no campo, precisam ter comportamentos transformadores para serem agentes de transformação. Exato. Então, além de trazer todo esse conhecimento técnico, cada vez mais especialista entre tantas opções que o mercado fornece, mas entendendo o negócio do produtor, entendendo as informações que são relevantes que a distribuição leva de fato para o negócio do produtor, né, para essa empresa rural, e realmente construir e enfatizar a transparência. Isso é relacionamento, é fruto de trabalho safra após safra, e também uma dica para as novas gerações. Muitas vezes vem o anseio de fazer isso de uma forma muito rápida. Tem fatores que levam tempo, a gente tem que entender que também a cabeça, o comportamento, o mindset do produtor rural, ele está em transformação. Então a gente vem aí com uma mudança entre comportamentos, entre entendimento de gerações e que precisa ser respeitado. Então eu acredito que o grande segredo é primeiramente a observação, o entendimento e o compromisso. E com isso os representantes que são agentes fundamentais, difusores da tecnologia, vão ter muito mais chances de sucesso, entendendo essas mudanças que a gente tem no setor. E assim, a gente também precisa trabalhar de forma inteligente. Então, assim, os representantes técnicos de venda, eles têm um conjunto grande de clientes, né? E assim, é possível comparar manejos diferentes. É possível entender, né, o que dá mais certo, o que dá mais errado, né? É possível ter exemplos, né, sem expor ninguém. Então, de organizar a informação, aproveitar a base própria de clientes para aprender com essa base de clientes e ser uma pessoa muito interessante do ponto de vista de suporte, né, com ideias, né? Então, isso, de novo, eu acho que quando cai a ficha, né, de que você ir além, né, e conseguir, por exemplo, fazer uma recomendação para um produtor que vai, inclusive, contra uma coisa que ele está fazendo lá, né? E mostrar para ele que não, eu tô insistindo nisso porque eu acho que aqui tem uma oportunidade de ganho que você não está vendo e eu tô te trazendo. Essa confiança com uma base sólida de conhecimento é que o mercado precisa de mais, né? O mercado é carente disso, na verdade. Né? Então, a gente é ávido por ter esse tipo de profissional. E esse tipo de profissional tem espaço na agrotécnica, tem espaço aonde ele quiser. Não, né? E lembrando um pouquinho que você comentou na Andave, inclusive, na sua apresentação, né, Luciano? O representante que souber lidar com tecnologia, então... Exato. Porque o que está acontecendo? Está chegando um monte de tecnologia para o produtor, desde a tecnologia da plantadeira, da colhedeira, agora também tecnologias de satélite, que tem um monte de outras análises, então ele não está conseguindo lidar com toda essa tecnologia. De fato. Absorver e entender e juntar tudo e entregar uma coisa mais palpável para ele, customizada. Submedida. Exatamente. E o representante que souber lidar com essas informações e levar um negócio mais palpável para o produtor, isso vai sair muito na frente. Exato. Né? Na Andave a gente conversa muito com as empresas que vendem insumos, né? Que são as revendas que a gente conhece tradicionais. Mas quando a gente vai para as concessionárias das empresas de máquinas, equipamentos, que em muitos casos estão sendo protagonistas no oferecimento dessas soluções digitais, é incrível porque o desafio é o mesmo. Né? Então, imagina, eu estou usando um paralelo porque... olha como que esse desafio é real, né? Então, assim, hoje uma concessionária de máquinas e equipamentos precisa treinar o seu time
a conseguir fazer com que o produtor use todas as ferramentas, né, disponíveis nas máquinas que estão sendo vendidas. Por quê? Porque se tirar essas ferramentas, as máquinas ficam todas iguais. Sim. E basicamente existe uma dificuldade grande, tal como nós temos, né? Então, só que eles têm uma vantagem, eles estão entregando praticamente as máquinas com esses aplicativos, né? A gente tem outros aplicativos, a gente tem outras possibilidades, mas o desafio de fazer com que o produtor entenda, utilize, perceba valor e capture valor, não simplesmente pela tecnologia, mas que faça a diferença, né? Está na mão de várias frentes, né? E a gente tem essa oportunidade também. Como eu disse, a gente está indo para acho que uma tendência forte e global também é uma agricultura baseada em dados. Eu acho que essa é uma orientação que a gente pode falar. Agora, significa que o nosso cliente, com ou sem a nossa ajuda, vai ter mais dados, né? Ele vai ter mais dados sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está plantando, sobre o que ele está colhendo, quanto que ele está gastando. Como utilizar esses dados para melhorar, né, o seu trabalho, né? Então, esse produtor vai ter esse desafio. Nós temos esse desafio. Então, será que eu consigo usar esses dados e aportar conhecimento sobre eles? Então, a gente caminha nessa direção. Se a gente não acordar para isso, é tarde demais. Senão fica muito jogado, né? Fica tudo jogado. É quando você vai chegar, e já acontece isso, para quem atende produtores mais organizados nessa área, profissionalizados, tem a ver com porte, mas não necessariamente, já percebe esse desafio. O jeito de tomar decisão e analisar já mudou, né? Não é mais no feeling, ele tem uma base mais conceitual, mais firme sobre a decisão. E aí pode ser que a gente perca a nossa conexão com esse produtor se a gente não se preparar para isso. Sim. Excelente. Trazendo essa constante de tantas mudanças, tanto tecnológicas, comportamentais, que a gente vivencia no agro, a gente vai conversar sobre os desafios das indústrias de insumos. Então, diante desses cenários que o próprio mundo, né, o mercado consumidor, eu cheguei recentemente agora da Europa, mais precisamente antes de ontem, e sou uma curiosa em estar olhando nas gôndolas de supermercado, entendendo cadê o nosso produto brasileiro, que nós somos realmente referências na produção, e fica também uma sensação de alerta de que como nós estamos atendendo, qual que é a percepção de consumo de quem está aí, dessa população que nós temos que alimentar, de quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, quais são essas exigências que nós estamos vivenciando? Então, voltando aqui ao nosso contexto, o mundo está cada vez mais exigente. Junto a isso, nós temos toda a parte do aumento da demanda de fornecimento de alimentos, o crescimento populacional e uma produção cada vez mais limitada quanto ao recurso físico de limitação geográfica, as exigências por selos, rastreabilidade, certificações, que promovem a segurança alimentar cada vez mais crescente no mercado global, principalmente lá nos países desenvolvidos, e que não muito diferente a gente já encontra aqui dentro do nosso país, no nosso mercado nacional. Então vamos conversar agora sobre esses desafios que sirvam também para nos alertar, nos trazer insights para a nossa transformação. Legal, Alessandro. Eu acho que a sua introdução já fala bastante, né, sobre essa tendência. O mundo está muito preocupado em como que as coisas são produzidas, né, de uma forma geral, e isso tem impactado bastante, né, nas cadeias produtivas em diferentes níveis. Então vai desde, por exemplo, as tradings brasileiras estarem preparadas para mostrar que não originam grãos de área de desmatamento, por exemplo, né? Esses dias eu fiquei assustado. Eu tive reuniões com uma ONG que é bem orientada a negócio, que é a TNC, The Nature Conservancy, fazendo um trabalho com as trades, né? E eu fui fazer reuniões com as áreas de sustentabilidade e gestão de territórios das trades e fiquei assustado com a estrutura e investimento que eles todos têm. Aí eu estou falando das grandes, né, para fazer esse monitoramento, né, isso tudo para uma gestão de risco ambiental, né, de exposição. Então, e lógico, essa conexão do produtor com essas trades e toda essa rastreabilidade para se proteger, né, para se proteger. Eu acho que tem uma área importante aqui nessa linha. Isso eu estou falando de grãos, né? Quando a gente vai descendo mais para o tema de alimentos, lógico, o grão é alimento também, mas ele muitas vezes vai para a ração animal, ele vai para outras linhas não tão diretas, mas no alimento, na fruta, né, no produto de especialidade, aí a pressão é bem forte, né? Por quê? Porque
Aí a gestão do risco entra nas cadeias de supermercado, ela entra também nas organizações de consumidores de diferentes países, sobretudo na Europa. E aí a pressão sobre as certificações, que é o uso autorizado e correto dos produtos, quando não o não uso, né, é muito grande, né, e isso só vai aumentar, ele não vai diminuir. Então, assim, quando a gente fala, eu vim recentemente da África do Sul. A África do Sul é um grande produtor de uva, né, uva de mesa, uva para vinho, tem bastante maçã também, tem várias especialidades, né? Citros, laranja de mesa especificamente, né. O produtor, ele vive, né, dentro de uma margem de manobra restrita na utilização de produtos, porque ele tem que aceitar os produtos que ele pode utilizar dentro para onde ele exporta, né, e ele tem que estar com um canal muito aberto com esses importadores para entender todas essas normas. Então essa é uma realidade que está acontecendo, né. Eu vou dar um exemplo, e de novo crescente, né. A gente na Markstrat tem um trabalho com a turma do algodão. A gente fez recentemente um projeto de rastreabilidade com uso de tecnologia blockchain para que a loja lá na prateleira, né, e já agora quem lançou recentemente uma calça jeans foi a Renner e a Reserva a camiseta, você lá com o QR Code você faz a leitura e vê de que fazendas que veio, mas não é só de que fazenda que veio, significa que aquela fazenda ela é certificada ABR, que é Algodão Brasileiro Responsável, que, entre outras coisas, tem também uma lista de produtos autorizados, que segue lá as normas trabalhistas e ambientais. Então, isso crescendo muito. Então, basicamente, a minha visão é que isso só vai aumentar, por quê? Porque a preocupação do consumidor final e a exposição ao risco de quem está nesse jogo, nessa cadeia de fornecimento, acaba sendo maior, né? Então, por que o Walmart dos Estados Unidos faz um investimento grande de blockchain com produtores de manga, que chega até aqui no Brasil, lá em Petrolina? Por quê? Porque se pegarem uma fruta e alguém morrer porque comeu alguma coisa contaminada lá, gera um impacto no preço das ações deles e até acharem, né? Então, que projeto junto com a IBM, que eles colocam ali, em vez de demorar 2 semanas, que já quebrou, né, algumas lojas, provavelmente a venda de manga no país para durante 2 semanas, a gente em algumas horas identifica o lote, isola e trata, né? Essas são as questões relacionadas. Então isso está acontecendo, e eu estou falando esse negócio da rastreabilidade do algodão porque a demanda foi imensa, né? Os varejistas todos querem, por quê? Para se defender e para ter acesso. Agora, a gente, né, indústria de insumos, tem várias responsabilidades nessa história, né? Primeiro, aproximar dessas certificadoras, né? Porque a certificação em si é um custo, né? Isso alguém tem que pagar a conta, então é o comprador. Como é que fica essa equação para o produtor, né? Ele vai precisar entender que está valendo a pena, porque eu estou fazendo essa certificação e a hora que eu for vender eu não recebo o valor que paga, alguma coisa está errada, né? E isso pode colocar inclusive numa situação de prejuízo, né? Então a gente está com um pepino na mão, literalmente, né? Eu estava até comentando, né, Alessandro? A gente tem um problema grande. Por quê? Porque a gente tem que produzir mais, com menor custo, com mais qualidade, e com esse menor custo impacta exatamente produtos mais sustentáveis. Exato. Com doses corretas, com carências respeitadas. Então, tudo isso é um desafio muito grande. Exato. Né? Você acabou de citar que você estava na Europa, né? E inclusive a Alessandra também chegou da Alemanha agora, né, Alessandra? Eu tive lá, só um exemplo legal também, eu tive lá em março na Espanha, na região sul da Espanha, inclusive eu estou indo para lá amanhã de novo, e em Almeria, que é um grande laboratório do mundo e onde grandes tecnologias acabam vindo dali. E nessa visita que eu tive lá em abril, o que eles falaram muito para nós, Luciano e Alessandro, é o seguinte, que eles têm os melhores legumes, as melhores frutas, com os maiores selos, com as maiores seguranças, porém a conta não está fechando. Exato. Então, assim, a Europa está pedindo qualidade, está pedindo segurança, está pedindo selo, mas não estão conseguindo mais pagar essa conta. Ontem a Kellen Severo falou um tema, não sei se você ouviu, eu achei muito interessante, uma das cidades na Holanda, com restrição de consumo de anúncio de carne. Isso. Você imaginou? Vai ser proibido anunciar
o consumo, promover né, o mercado consumidor da carne. Então, se o europeu está indo para um caminho, eu acho que um pouco perigoso do resto do mundo, que a gente está falando em um lado de insegurança alimentar, que tem gente passando fome, a gente está com menos alimento do que a população precisa, e do outro lado a gente está criando algumas outras barreiras em relação a selos, qualidades e certificações e custo. Então está ficando um pouco uma briga, né? E acho que esse é o grande desafio, né, Luciano? É o grande desafio. Eu falo também que é um desafio de comunicação, né? Porque, de certa forma, nem sempre o alinhamento é perfeito entre as certificadoras e as empresas de insumos, né? Para entender que riscos são esses, né? Que precauções são essas, até para que faça sentido, né? Todos esses requisitos. Tem essa questão da eficiência dos processos de certificação, né? Tem algumas cadeias que isso é muito bem feito, tem outras que não. Então você tem certificadoras cobrando muito caro e acaba tendo um poder de uma cadeia produtiva que não era para ter, né? Teoricamente eles são ali quem vai resguardar uma informação, né? E não vai impor, né, um acesso ao mercado de uma forma que você tem que pagar um pedágio, né, que vai muitas vezes desmotivar o produtor a continuar no negócio. Sim. Então tem todas essas questões. Tudo isso colocado acabam criando oportunidades também, né? Então, assim, é lógico que o espaço de produtos biológicos, seja na área de controle, né, de pragas, vem crescendo. De novo, né, a gente pode discutir como as restrições poderiam ser diferentes ou como a certificação poderia ser diferente. Mas o fato é que é o fertilizante orgânico, é o organomineral, é o controle biológico, né, das pragas, é o tratamento de semente com produto, né, também biológico. Enfim, são vários produtos que acabam se mostrando com nenhuma restrição, né, e o que tem sido muito bacana recentemente é que também efetivos do ponto de vista econômico, né? Então, assim, eles também começam a mostrar resultado e os produtores ganhando confiança na sua utilização. É por isso que esses produtos crescem a taxa que crescem, né? Então, a Bissolo, se não me engano, soltou ontem os números do mercado de orgânico, de fertilizantes orgânicos e organominerais, e os números são impressionantes, né? De crescimento de um ano para o outro, né? Então, isso vem junto, né? Vem junto dessa biológico tendência. É quase 40% ao ano está crescendo. Né? Exatamente. E eu acredito justamente nisso. Nós temos ferramentas, temos manejo, temos produtos, temos tecnologia. Então, organizarmos de forma eficiente para fazer a conta fechar, para que ela promova essa produção e essa rentabilidade, porque são negócios que precisam ter resultados para os seus acionistas, que são desde dos produtores rurais até os nossos setores envolvidos. Nós temos, né, tudo vai envolver realmente uma reorganização e um entendimento para também ser comunicado. Exato. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um apelo de consumidores que falam, por exemplo, que não pode promover o consumo de carne, a gente sabe que a integração lavoura-pecuária é extremamente viável para organizar toda essa estrutura, verticalizando a nossa cadeia. Exato. Mas a gente precisa falar, comunicar, mostrar que tem resultados, e dados nós já temos, então interpretar para mostrar realmente comunicação, pro mundo, né? Comunicação, sem dúvida. Eu acho que tem a utilização dos produtos, né? Um bom trabalho de demonstrar, né, quão efetivos esses produtos são, né? E de novo, eu acho que é o que eu comentei, é o papel de assessorar o produtor, né, e viabilizar o seu negócio. Ô, Luciano, sabe uma coisinha que me veio na cabeça agora, acho que é importante comentar? Por exemplo, hoje a gente recebe muita oferta de importação direto, às vezes de países do Oriente, como Índia, China, de ativos e tal. E nós ainda não conseguimos entender isso ou achar isso com bons olhos. Vou te explicar o porquê. Por exemplo, a nossa parceira, que hoje é patrocinadora do nosso podcast, a Adamar, é uma empresa israelense que está presente em todos os continentes, mais de 300 países, enfim. E eu acho legal, por exemplo, você ter uma empresa do nível do Adamar da vida pela segurança que ela traz para o distribuidor. Exato. Então, ela tendo um portfólio interessante, bem posicionado, ela traz uma segurança muito forte para nós
na recomendação. Então não é pegando qualquer empresa, importando de qualquer jeito. Acho que isso também é um tema legal, né? Sem dúvida. Acho que a base de parceiros, né, que vocês têm, né, isso começa na credibilidade da empresa. Isso. Né? No final do dia, a agrotécnica está assinando embaixo, como qualquer outro revendedor, né, o seu conjunto de fornecedores. Acho que daí começa a questão da confiança, que passa pelo crivo da agrotécnica na hora de validar esse portfólio que trabalha, né? Então isso é esperado, sim, da empresa, e eu acho que esse é o caminho, né? E esses produtos alternativos, né, é a mesma coisa, né? A gente ganhar confiança no sentido de que não, isso faz sentido, essa recomendação, podemos ajudar esse produtor nesse caminho, vamos trabalhar para entender o quanto que isso pode ser viável, né, para a nossa base de clientes. Excelente. Bom, pessoal, que se deixar a gente passa o dia aqui inteiro conversando, que realmente são informações importantes, relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Se formos agora rodar a nossa região aqui agrícola, pecuária, as propriedades rurais, nós vamos ouvir e ver, e essa é a nossa função, né? Trazer esses temas, e que nós teremos hoje é o nosso primeiro episódio, nós teremos uma linha de vários outros episódios, e para concluirmos hoje esse momento, eu gostaria de convidar os nossos participantes a deixarem a sua mensagem final, agora no encerramento do nosso primeiro episódio. Legal, obrigado, mais uma vez, obrigado, Lucas, Agrotécnica, pelo convite, obrigado, Alessandra, pela toda facilitação aqui, né? Toda a condução dessa mesa. Eu acho que nós estamos, de novo, é uma oportunidade muito grande, né? E os jovens, ou não tão jovens, equipes de frente, né, que estão aí junto aqui da agrotécnica e outros desses setores, precisam acreditar e ter confiança no seu papel transformador, né, do agro, né? Eu acho que quando a gente confia, a gente tem uma expectativa de fazer a diferença, a gente faz essa diferença, né? Então confiem nessa capacidade de vocês, né? Confiem na importância que vocês têm na transformação, né, no desenvolvimento da sua base de produtores, né, que vocês trabalham, né? Acho que isso é muito importante. Nós estamos num lugar muito especial que é o Brasil, muito especial que é o estado de São Paulo, com uma riqueza de culturas e de oportunidades. Não vamos deixar essa oportunidade escapar. Então, mais uma vez, muito obrigado, e vou estar à disposição para outros encontros, quem sabe, aí no futuro. Então, eu não tenho nem o que falar, né? Tenho que agradecer só vocês, o Luciano, você, Alessandra, Adamar, o Thiago Silveira, que é o nosso representante, o Rogério Castro, que é o gerente regional, que nos deu essas oportunidades, né, pela Adamar, a gente está aqui hoje. E eu acho que é o primeiro, né, Alessandra? E o tema que a gente escolheu hoje, alguns cenários que a gente discutiu hoje aqui com o Luciano e com você, é o primeiro que vai dar uma continuidade nesse tema principal que a gente falou agora um pouquinho no final, que é essa questão muito da segurança alimentar, do selo, das novas tecnologias em relação a insumos que estão chegando. O próximo tema que a gente vai abordar é exatamente isso, é Química Verde, de uma empresa nova que a gente está trazendo agora também para a nossa região, e que vai nos dar mais uma abertura, mais uma oportunidade de a gente ter alternativas eficientes e de forma totalmente sustentável. Então acho que a pegada nossa é essa. A gente está com grandes parcerias nessa questão mais sustentável, do biológico, dessa segurança de portfólio. Então é aí que a gente vai continuar conversando sobre isso. E mais uma vez agradecer aí vocês pela oportunidade dessa conversa. Excelente! Bom, o AgroEpod vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado Luciano, ao nosso anfitrião Lucas e também a todos que estão acompanhando. Lembrando, acompanhe as mídias sociais do Grupo Agrotécnica e aguardamos vocês no segundo episódio. Até lá!